pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no De Olho no Direito, nós vamos dar algumas dicas práticas para o seu dia a dia. Algumas dicas que podem ajudar a você a não ter problemas futuros. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, a sua participação é muito importante para nós. E hoje nós vamos falar sobre duas situações e dar algumas dicas sobre essas situações, para evitar um grande problema futuro para você que está aí do outro lado da nossa telinha. E no começo nós vamos falar sobre contrato. Muitas vezes, ao realizar um negócio jurídico, como compra e venda, por exemplo, as partes elas fazem apenas um acordo verbal e não formaliza esse contrato. Essa prática pode acarretar problemas futuros, tanto para o comprador quanto para o vendedor, pois se o bem adquirido vier apresentando no futuro algum tipo de vício ou defeito, o comprador não terá nenhuma garantia para exigir do devedor para que ele possa reparar ou devolver o dinheiro ou resolver aquele contrato. Afinal de contas, vai resolver que contrato se ele nem existe? Ainda que o contrato verbal tenha uma certa validade legal, a produção de provas em um eventual processo judicial é muito trabalhosa e às vezes impossível. Por quê? Fica aquele diz que me diz. Uma parte fala que falou ou que avisou do problema e a outra parte nega. Então, como provar quem está falando a verdade? É muito complicado. Por outro lado, se o comprador deixar de pagar o valor acordado, o vendedor também terá grandes problemas para conseguir receber esse valor, gerando uma grande dificuldade numa ação de execução, por exemplo. Sempre que for realizado um negócio jurídico, seja de compra e venda ou de permuta, que é uma troca, ou uma prestação de serviço, faça um contrato escrito. E neste contrato, você pode colocar e estabelecer aquilo que está dentro da lei e alguma coisa a mais que vocês acordarem. E, se possível, vocês reconheçam a firma das assinaturas. Vai lá no cartório, Para quem não tem registro da assinatura, registra. E quem já tem só reconhece mesmo a firma, de ambas as partes. Não esqueçam de colocar testemunhas que conheçam acerca do negócio, realizado ali. Para que ambas as partes possam ficar resguardadas, caso necessário, um futuro precisar recorrer às vias judiciais para resolver qualquer tipo de problema. O contrato, ele é um título executivo extrajudicial. Sendo assim, é um título hábil a ser executado caso as obrigações acordadas entre as partes não sejam cumpridas. E uma vez que o contrato faz lei entre as partes, é suficiente para demonstrar a existência do negócio celebrado e exigir o cumprimento das obrigações dispostas, no caso de um eventual processo judicial. Tudo aquilo que você coloca num contrato, quantas parcelas vocês vão pagar, qual o percentual de juros, por exemplo, qual o prazo que você vai ter para pagar, tudo aquilo que você acordou com a outra pessoa deve ser cumprido. Caso não seja, você pode estar executando. Se for um contrato verbal, não tiver nenhum tipo de documento, é mais complicado, é mais difícil você conseguir exigir isso perante a justiça. É importante destacar que o contrato tem a forma prescrita em lei e que sempre que for necessário a sua elaboração, é imprescindível que as partes busquem a assessoria de um advogado. E para que esse contrato seja elaborado de forma válida e eficiente de acordo com o ordenamento jurídico vigente hoje no nosso Brasil. Muita gente faz um contrato cobrando um valor menor, mas ele não entende, ele não sabe o que a lei fala, o que dispõe os artigos dos códigos brasileiros, o que deve colocar, o que não deve, ele simplesmente copia da internet qualquer tipo de modelo, troca o nome das partes e pronto. Isso pode gerar um contrato inválido, um contrato ineficaz. Então, você acha que você está economizando, mas não está.
Sabe um famoso ditado, fala assim, o barato que no futuro sai caro? Esse é um dos exemplos. Se você precisa realizar um negócio jurídico e precisa de um contrato, busque um advogado, busque a assessoria de um advogado de sua confiança, que vai saber fazer o contrato que você precisa e elaborar dentro das normas vigentes para que ele seja eficaz no futuro. Dando continuidade ao nosso tema de hoje, vamos falar agora um pouquinho sobre o recibo de pagamento. Um outro grande problema que nós temos observado diz respeito aos recibos. Uma pessoa efetua o pagamento de uma dívida e não recebe, não pede um recibo para o credor, dando quitação daquela dívida. E aí, um belo dia, eis que se surpreende com uma nova cobrança de uma obrigação que já foi cumprida. Esse problema tem sido bastante frequente nas obrigações de prestar alimentos. Muitas vezes, a pessoa que presta os alimentos, ele faz o pagamento do valor em mãos para o alimentante ou para o alimentado ou para o seu representante legal e não pega um recibo. Ele confia na boa fé da outra parte que recebeu. Mas, caso venha essa pessoa que pagou, prestou os alimentos e não pegou um recibo, venha a ser executado sob a alegação de falta de pagamento, infelizmente terá que efetuar um novo pagamento. Pois, uma vez que não pegou um recibo, essa pessoa não tem como provar que aquele pagamento, que aquela prestação já foi cumprida. Não tem como ele provar o cumprimento de uma obrigação se ele não tem nada que o resguarde. Então, havendo um processo de execução, ele não terá nenhuma prova para se defender, para provar que já fez esse pagamento. Para as pessoas que têm a obrigação de prestar esses alimentos, o ideal é fazer um depósito em conta do alimentado ou do seu representante legal, e guardar os comprovantes de depósito, pois dessa forma vai estar resguardado para apresentar provas do pagamento em uma eventual execução de alimentos. Para você que tem dúvidas sobre execução de alimentos, como que pode ser executado, quanto pode ser executado, até quanto tempo eu posso executar os alimentos que me são devidos e não foram pagos, nós temos um vídeo aqui no canal, que nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam acessar essas informações e terem conhecimento de como funciona uma execução de alimentos. Nós trouxemos essas duas dicas hoje para vocês, porque são dores frequentes de muitas pessoas que nos procuram aqui no escritório para solucionar esse tipo de questão. E tomando essas precauções, ou seja, colocando essas dicas que nós estamos trazendo aqui hoje para vocês em prática, que é formalizar um negócio através do contrato e pegar o recibo de quitação ao efetuar o pagamento de uma dívida, será possível evitar grandes dores de cabeça no futuro. Porque ao tomar essas precauções que parecem são coisas mínimas, mas que podem evitar grandes dores de cabeça mesmo no futuro, como a doutora Ana falou. Uma eventual execução, eu tenho como provar que eu paguei. Num eventual defeito em um negócio celebrado, eu tenho como executar, porque eu tenho um título, no caso um contrato, hábil para ser executado. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de hoje, que vocês continuem aqui compartilhando conosco conhecimentos, sempre de olho no nosso direito, porque é muito importante sabermos o que fazer em situações como essas, por exemplo. E continue aqui conosco sempre de olho no direito.